O nosso bate-papo agora é com o deputado estadual Daniel Oliveira, do MDB, que já está aqui no nosso estúdio. Você nos acompanha também no YouTube da Rádio Jovem Pan News Fortaleza, nos 92,9 do seu rádio, além do nosso aplicativo de rádios do Grupo Cidade e o portal GC+. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Miguel, bom dia Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Dizer da minha satisfação, alegria de poder participar desse programa aqui, para que a gente possa fazer esse bate-papo. Aproveitar aqui e deixar um grande abraço aqui para todo o Grupo Cidade, agradecendo até a presença aqui do nosso presidente Miguel Filho, da Maiara, da Gaída, que passou há pouco aqui, enfim, a todos que fazem esse grande grupo. Muito obrigado, deputado. O senhor foi relator do projeto que criou o programa Ceará Sem Fome, né? Qual o balanço dessa medida que foi criada em 2023? Já alcançou os objetivos? Olha, Miguel, eu acredito que isso é o grande diferencial desse governo. Eu acho que é uma grande plataforma, talvez a maior desse governo, do governador Elmano, que eu tive essa satisfação de ser o relator. Já vão mais de 1.300 cozinhas comunitárias. Isso aí, só na nossa capital, são quase 300 cozinhas, que hoje distribuem mais de 100 mil alimentações, 100 mil quentinhas por dia. Ou seja, são 50 mil pessoas, se você contar almoço e jantar, que todo santo dia não passa pela fome, pela necessidade de ter a comida na sua mesa, feita através desse programa. Sem falar no cartão, que é distribuído aí para as famílias mais vulneráveis, com o valor de R$300, semelhante aí ao Bolsa Família, que isso não tira aqueles que já têm direito ao Bolsa Família, mas amplia para que essas famílias tenham condição de colocar ali a comida na mesa. E quando a gente fala num cartão como esse, a gente também tem que lembrar que esse cartão também fortalece o comércio, assim como as cozinhas comunitárias, porque as cozinhas comunitárias também, o alimento é feito, a compra aqui no estado do Ceará. Então a gente aproveita para matar a fome da população cearense, mas também para aquecer um pouco da economia do nosso estado, principalmente numa questão que é tão sensível, que é a agricultura, principalmente a agricultura familiar. Deputado, diante desse resultado positivo do Ceará Sem Fome, o senhor acredita que ele realmente deve seguir como uma política de Estado aqui para o Ceará? Olha, eu estou no meu 4º mandato. Eu tive a oportunidade no início do meu mandato, ainda no início do programa do governo federal, ainda à época do Bolsa Família, e hoje a gente vê a diferença, eu que sou filho do interior, a gente vê a diferença em todo o estado do Ceará da pobreza que existia antigamente para a pobreza que existe hoje. Hoje não falta tanto nas mesas das pessoas o alimento para ali pelo menos matar a fome. E antigamente eu cansei de entrar em casas, principalmente no interior, de ver uma panela cozinhando com água suja dentro, com um pouco de feijão, um pouco de arroz, para tentar ali passar por aquela necessidade. Essas políticas que vieram desde a época do presidente Lula, ainda no primeiro governo, são políticas que aqui no estado, como o estado do Ceará, nós precisamos fortalecer, porque não é só uma questão que é a principal, obviamente, de dar o alimento à pessoa, mas é também de fortalecer a economia, porque esse recurso termina voltando para o estado do Ceará, porque todo esse dinheiro investido, que é pouco, se você for falar em comparação de investimentos, são investimentos pequenos em relação à máquina pública e que tira aquilo que eu acredito que seja a maior necessidade do ser humano, que é pôr alimento na mesa para os seus filhos. Então, eu acredito que é uma política que nós devemos fortalecer, uma política que vem dando muito certo aqui no estado do Ceará, como outras que são parecidas com essas deste governo, que é para zerar também as filas de cirurgias, que eu também tive a oportunidade também de ser relator dessa importante medida, que acredito que nós, ao longo desses 2 anos ainda, nós vamos zerar
a fila de cirurgias aqui no estado do Ceará, mas a comida na mesa é uma das mais emergentes, é uma das mais urgentes, e acredito que a gente tem que fortalecer. Eu acredito que 1.300 cozinhas são muitas cozinhas, mas se a gente parar para pensar que nós temos 184 municípios, que cada município desse tem em média de 7 a 8 distritos, então acredito que ainda tem como a gente ampliar uma medida como essa, até para que não falte pelo menos o básico da comida em cada casa aqui dentro do estado do Ceará. Agora, deputado, depois de falarmos sobre essa política de combate à fome, queria falar um pouquinho também sobre transparência, né? A Assembleia Legislativa tem um indicador muito bom de transparência. Vamos explicar para quem está nos acompanhando, ou no YouTube ou na rádio, sobre o que funciona na prática essa transparência, como é que ela funciona para quem está em casa entender direitinho. Bom, primeiro eu acredito que pela primeira vez, né, ao longo da história da nossa Assembleia, nós ganhamos esse prêmio como um dos mais, na lista, no quarto, na transparência, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E eu sou o atual primeiro secretário da Casa e faço parte de uma mesa diretora que nós temos como presidente o deputado Evandro Leitão. E sempre foi, desde o início da sua gestão, desde a gestão passada, que eu fiz também parte como segundo vice-presidente, sempre foi uma busca para que a gente abrisse ali, principalmente através da transparência, mas buscando através da forma de informar para a imprensa, de mostrar, de abrir todos os gastos da Assembleia para que as pessoas pudessem acompanhar. Eu acho que isso é importante até porque o mandato de cada parlamentar é acompanhado por aqueles que foram seus eleitores ou aqueles que também querem também acompanhar. Nossa obrigação como parlamentar é de fiscalizar. E a obrigação da população, de uma forma geral, é de fiscalizar todos que fazem parte da política. E eu acredito que o presidente Evandro acertou bastante quando abriu toda a transparência, quando abriu todos os números, abriu todas as possibilidades, todos os contratos que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará hoje tem, todos estão no portal da transparência, sem exceção. E isso fez com que a Assembleia ganhasse esse prêmio. Hoje nós somos a quarta Assembleia do Brasil mais transparente e nós estamos ainda buscando mais medidas, porque acho que essa é uma responsabilidade. Isso não é, digamos, vem como um prêmio, mas eu acredito que faz parte das nossas obrigações, de mostrar para a população tudo aquilo que está sendo gasto. E ainda digo mais, a Assembleia tem sido exemplo não só na questão da transparência. Nós temos hoje meios que a Assembleia era muito restrita para os deputados e seus servidores. Hoje não, hoje nós temos um CIAD, que é um centro de atendimento, principalmente às crianças com aspecto autista e síndrome de Down, que hoje é aberto à população do estado do Ceará. Nós criamos também na Assembleia as Assembleias Itinerantes, que começou a visitar os interiores para que a gente pudesse abrir o leque aí de serviços que a Assembleia Legislativa tem, e depois começamos a trazer aqui para os bairros de Fortaleza, que cada bairro de Fortaleza, se você parar para pensar, é uma cidade pelo tamanho como as regionais têm, cada uma é uma cidade diferente, com questões diferentes. Então, nós começamos pelo interior e expandimos aqui para a capital, levando para os bairros serviços da Assembleia. E tudo isso com a transparência que tem que ser com respeito à população cearense, mas fortalecendo para que a gente também ganhasse esse prêmio como a quarta Assembleia mais transparente do Brasil. Deputado Daniel Oliveira, o senhor também tem projetos de combate à violência contra a mulher, só que ainda tem muito a ser feito com relação a esse tema. Que ações estão aí nesse radar para ampliar essas medidas de proteção à mulher? Olha, Luciano, eu, aproveitando aqui também para abraçar aqui tanto o Viana como o Milton aqui, que estão presentes junto conosco, mas eu tenho muita sensibilidade a essa questão. Eu tive uma prima que ela foi estuprada e assassinada numa cidade vizinha à minha de origem, que eu sou nascido em Lavras da Mangabeira, no Cariri, e nós fazemos ali fronteira com a Paraíba. E muita gente estuda em Cajazeiras, que é a cidade vizinha. E lá ela fazia medicina, e ela foi estuprada e assassinada.
Então, isso é uma mensagem, um trabalho que eu faço com muito zelo, com muita responsabilidade, até porque é muito sensível a mim. E primeiro nós criamos aqui no estado do Ceará a Lei Mariana Tomás, que é o nome dessa minha prima, Mariana Tomás de Oliveira. Para facilitar até mesmo, porque a pessoa que ela estava se envolvendo era uma pessoa que já tinha 9 passagens pelo Maria da Penha. E um rapaz de 22, 23 anos de vida. E tinha 9 passagens pelo Maria da Penha. E ela sequer fazia ideia com quem ela estava se relacionando. Então, essa lei, ela traz a transparência para que as pessoas possam ter acesso aos antecedentes criminais de pessoas que têm passagem por violência contra a mulher. Porque nós não podemos admitir que uma pessoa não tenha o direito de saber com quem está se envolvendo. E por não saber, terminou que ela foi vítima de um crime tão cruel como esse. Então, daí por diante, obviamente, me tornou mais sensível a esse caso e eu fui buscando maneiras de fortalecer as políticas de defesa das mulheres. Criei também um projeto de lei que obriga os bares a ter um protocolo diante de uma ação que aconteça de alguma questão relacionada a isso, de medida de auxílio a todas as mulheres para saber como agir numa situação como essa. Porque até pode ser mais comum em ambientes onde tem a bebida alcoólica, né? E a gente às vezes vê no noticiário de que aconteceu um crime nessa natureza dentro de um bar, dentro de um restaurante. Então, criamos um projeto de lei nesse sentido também, para que a gente orientasse aos donos dos bares e aos garçons de como proceder num momento como esse, para que a gente possa, através dessas medidas, evitar de que aconteça, né, mais crimes como esse. Como também nós criamos também um aplicativo, através de um projeto de lei também de nossa autoria, que é o aplicativo Maria da Penha Virtual, que esse aplicativo, as mulheres podem baixar esse aplicativo com facilidade, que se tiver ali para poder fazer um pedido de medida protetiva, por exemplo, para que possa fazer qualquer tipo de denúncia, ou seja, de ações que a gente possa dar condição às mulheres de se defender e de uma forma até silenciosa, por maioria das vezes, com medo da reação, né, por muitas vezes do seu cônjuge, de fazer aquela denúncia. Então, através de um aplicativo, ficaria mais discreto. E nós criamos aí, através desse projeto de lei, criamos em agosto, em setembro, a Secretaria das Mulheres, aqui do estado do Ceará, já em parceria com a Polícia Civil do nosso estado, já lançou um sistema onde já é possível fazer aí essa solicitação de medidas protetivas que vem aí, obviamente, a evitar que crimes como esse continuem acontecendo, pelo menos que a gente faça a nossa parte, evitando e diminuindo esses casos que, infelizmente, são tão comuns, não só no nosso estado, mas no nosso país. Deputado, o senhor é presidente municipal do MDB, né, está no 4º mandato de deputado estadual, declarou apoio ao candidato Evandro Leitão do PT desde o lançamento, né, na convenção ainda com a vinda do presidente Lula. Qual é a avaliação do senhor como parlamentar dessa campanha no segundo turno, tendo em vista os apoios que cada candidato recebeu? Bom, primeiro, nós, MDB, partimos na frente em relação a essa disputa, porque na época também já estava desenhado no cenário quem seriam os candidatos, né? Por que apoiar o Evandro? Na nossa visão, porque, primeiro, eu conheço o Evandro de perto, por 2 legislaturas de mesa, tive ao seu lado como segundo vice-presidente e agora como primeiro secretário, onde tem uma relação mais próxima de trabalho com o deputado Evandro. O deputado Evandro, na minha visão, tive também a oportunidade, falando nessa questão de segundo turno já, de conviver também com o deputado André Fernandes, quando deputado estadual, pelos 4 anos do seu mandato anterior. E conheço bem o Evandro. Para mim, na minha avaliação, um dos pontos mais positivos que um político tem que ter é a cabeça aberta ao diálogo. Porque quando se tem uma cabeça fechada, você não consegue absorver as mudanças e principalmente o sentimento das ruas,
Que o político verdadeiro, ele tem que entender qual é o sentimento das ruas para tentar, através do seu mandato, responder, como falamos aqui, através desses projetos que já apresentei no passado, mas todos, eu sempre digo, meu mandato 90% é pautado por pedidos, por ouvir a necessidade das pessoas que chegam até no nosso gabinete ou nossas redes sociais. Então, eu acredito muito nesse potencial do Evandro, no potencial do diálogo, de ser aberto, de ser alguém que tem a condição, principalmente pelos apoios que tem, de fazer uma gestão voltada principalmente para o fortalecimento da economia do estado do Ceará. Nós temos uma economia forte, mas nós temos um potencial muito maior do que a nossa economia. Nós temos um potencial turístico que é de invejar qualquer país do mundo. E nós não aproveitamos esse potencial turístico da forma como nós devemos aproveitar. Nós precisamos, em relação à segurança, de ter uma conexão, de ter um prefeito alinhado às forças do Estado e principalmente às forças federais também, para que a gente possa mudar essa realidade da segurança do Estado do Ceará, principalmente da nossa capital. Nós vivemos hoje numa questão que nos preocupa todo dia, mas que tem medidas como fortalecer a Guarda Municipal, trazer a Guarda Municipal para dentro de um comando de força, mas de um comando sincronizado, ao meu ver. Não adianta você colocar uma polícia contra a outra, isso não vai trazer resultado positivo para o Estado. Nós já vivemos isso num passado recente, e isso não foi positivo para o nosso Estado em relação à segurança pública. E por isso, lá atrás, acreditando de que o Evandro, por ser de diálogo, por ter o apoio do governo do Estado, por ter o apoio do governo federal, por ter apoio de um líder que se consagrou no Estado do Ceará, que é atual ministro da Educação, que tem condição de trazer recursos importantes para o nosso Estado, nós ali demos o nosso primeiro passo e abraçamos a candidatura do deputado, hoje presidente da Assembleia, Evandro Leitão. E também, sem nenhum demérito, não sou de fazer política puxando o tapete de ninguém, acredito que a população é quem tem que fazer essa análise, mas nós temos que fazer comparação. Quando se está numa eleição, principalmente acirrada como a eleição do Estado do Ceará, na nossa capital Fortaleza, nós precisamos fazer comparação, nós precisamos pesquisar quem é o deputado André Fernandes, tudo aquilo que ele já produziu através dos seus 2 mandatos, como deputado estadual por 4 anos, como deputado federal por 2 anos, o que ele produziu para o Brasil e para o nosso estado do Ceará, principalmente para a nossa capital Fortaleza, e comparar o que o deputado Evandro fez. Eu acho que essa é a grande questão. Se as pessoas fizerem essa comparação, vão ver que, sem nenhum demérito também, a idade do André Fernandes, mas é um jovem de 26 anos, que tem muito futuro na política, mas que neste momento não acredito eu que tem condição de governar uma cidade que é a 4ª maior cidade do nosso país, com muitas questões preocupantes, né, que precisam de uma atenção importante, mas, obviamente, o que eu sempre prego para a população façam uma comparação. Pesquisem o que o deputado Evandro já fez como parlamentar, como presidente da Assembleia, e pesquisem o que o deputado André já fez. Nesta comparação, eu tenho a convicção de que o meu partido tomou o caminho correto, porque nós acreditamos naquele que tem a melhor condição de ajudar a nossa capital. E como é que o senhor avalia os recentes apoios, né, divulgados por Evandro Leitão? Seria uma demonstração de força? Para se ter uma ideia, dos vereadores eleitos, a maior parte está com o deputado Evandro Leitão. Inclusive, só acrescentando, Miguel, o caso, por exemplo, da Ana Aracapé, até do próprio Júnior Mano, deputado. E acrescentando essa pergunta do Miguel, só acredita que pode haver mais movimentos dessa natureza dos 2 lados? Olha, primeiro, eu aproveito até para falar um pouco mais do Júnior Mano. Acho que os movimentos são importantes. O André Fernandes fazia a sua campanha em cima de um contrassistema. E hoje tem um apoio da Prefeitura de Fortaleza, do prefeito José Sarto, de um sistema que está aí colocado, que é só a população ver nas suas redes sociais e na televisão, no programa de televisão,
de que há, obviamente, o apoio por parte do prefeito Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio, à candidatura do deputado Evandro. O deputado Capitão Wagner, até por caminhos talvez mais puxado para o lado do André, foi apoiar o deputado André. Mas o discurso precisa ser da mesma forma das ações que a gente age. Não adianta eu falar sobre as coisas que eu coloquei como projeto de lei se elas não são verdades, se na verdade eu não as pratiquei. E o que eu vejo de incoerência em relação a essa questão dessa relação dos apoios é que eu não posso fazer uma campanha esculhambando um grupo político e no segundo turno me aliar a esse grupo político. Isso não faz sentido ao meu enxergar, e a população hoje, na era digital, não tem mais como você fazer uma coisa e dizer outra, porque as pessoas conectam a sua fala às suas ações. Então, acredito que há muita incoerência em relação a essa questão. A questão do deputado Júnior Mano, aí é onde eu vou para a questão da falta de diálogo. Um partido expulsar um deputado federal, porque no seu sentimento deve apoiar alguém que conhece, que trabalha. O Júnior Mano é deputado federal junto ao deputado André. Então, e conhece aqui o Evandro Leitão, obviamente, como presidente da Assembleia. Então, ele fez uma comparação, viu o que é melhor ao seu modo de enxergar a política da nossa capital. Fez uma opção, aí viu um partido, você obrigar a expulsão de um deputado federal, porque ele tomou uma medida que ele acredita ser correta, isso, ao meu modo de pensar, é aquilo que nós não precisamos na política. O direito da democracia de qualquer cidadão, de qualquer parlamentar, de tomar a decisão de apoiar o candidato A ou B, parte do sentimento daquela pessoa. Você não pode obrigar. Eu digo isso como presidente do partido, porque hoje 99% dos que foram candidatos a vereadores, das lideranças que fazem parte do meu partido na capital, apoiam o deputado Evandro, mas não todos. Alguns foram apoiar, um ou dois ou três, eu não sei o número correto, mas foram apoiar o deputado André. E jamais eu tomaria uma medida de expulsar alguém do partido porque tomou a livre decisão, ao meu ver, da democracia, algo mais importante que nós temos, que é a nossa democracia, de apoiar um candidato. Então, assim, são questões como essas que me acendem ali a luz amarela ou vermelha já, da preocupação que nós temos que ter para que não haja nenhum tipo de perseguição. Eu acho que é a coisa mais importante que nós temos, e nós estamos aqui num meio de comunicação que faz o elo mais importante da democracia, que é, obviamente, publicizar todos os atos, independente dos lados da política. Então, eu acredito que nós temos que nos preocupar com esse tipo de ação para que a gente possa evitar, principalmente no futuro, de que ações, ao meu modo de enxergar, truculentas, não possam acontecer aqui na nossa capital e no nosso estado do Ceará. Agora são 10 horas e 30 minutos. Agradecer ao deputado Daniel Oliveira, do MDB, pela participação hoje aqui no nosso Pan News em Revista. Deputado, volte sempre. Obrigado, deputado. Miguel, Luciano, a todos, meu bom dia ainda e muito obrigado pela participação, muito boa. Espero voltar em breve. Muito obrigado.